Olá, seja bem-vindo à terceira parte do vídeo sobre contração do músculo esquelético. Nesse vídeo, a gente vai entender como que funciona a junção neuromuscular, como que eu controlo voluntariamente a contração do músculo esquelético ou músculo estriado. Nesse vídeo, que a gente já assistiu em sala de aula, vamos conseguir entender exatamente como esse processo ocorre. A gente já conhece as estruturas, então vale a pena a gente relembrar como que um neurônio motor comanda uma célula muscular, uma fibra muscular a se contrair. Então, primeiro evento primordial é a propagação do potencial de ação, ou seja, o potencial de membrana ele precisa variar progressivamente até chegar ao terminal nervoso. Essa região aqui, cheia de terminais nervosos, é chamada de placa motora. Aqui a gente tem diversos terminais nervosos em conexão com a membrana plasmática da fibra muscular. Cada terminal nervoso possui diversas vesículas cheias de acetilcolina. O primeiro passo para a contração é a chegada desse potencial de ação. O potencial de membrana ele precisa ir variando até chegar no terminal nervoso. Chegou no terminal nervoso, eu vou ter a entrada de cálcio. Igual a gente viu lá em sinapse, essa entrada de cálcio acontece por canais de cálcio voltagem dependente. O cálcio entra no terminal nervoso e, em sequência, a gente tem a exocitose do neurotransmissor que estava em vesículos. No caso da contração do músculo esquelético, isso ocorre pela liberação da acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor específico para essa ação. Ela vai interagir com um transportador de membrana, que é o seu receptor, que vai, após a ligação da acetilcolina com o seu sítio de ligação no seu receptor, esse canal ele vai se abrir. Se abrindo, ele vai permitir um influxo de cargas positivas, principalmente de sódio. Então, o sódio entra abundantemente na célula, existe um pequeno escape de potássio, mas o principal movimento é de entrada de potássio, entrada de sódio, e isso garante a despolarização da membrana da célula muscular. E isso vai fazer, de maneira análoga ao que a gente viu lá no neurônio, a abertura sucessiva de canais de sódio voltagem dependente. E isso vai se propagando ao longo de toda a membrana, inclusive pelas regiões chamadas de túbulo T. Aquele neurotransmissor que não se ligou, ele vai gradativamente sendo degradado por uma enzima chamada acetilcolinesterase. Então, após o neurônio estimular a fibra muscular, essa fibra ela não vai permanecer estimulada para sempre, porque a gente tem a remoção do neurotransmissor pela ação da acetilcolinesterase e o produto da degradação da acetilcolina vai ser recaptado ou perdido na junção neuromuscular. Então, os dois caminhos são possíveis, ou ele é recaptado ou ele é perdido no espaço entre a junção neuromuscular, entre neurônio e fibra muscular. Bom, então, só para ficar bem claro, passo a passo, o que está acontecendo? Primeiro momento, chegada de um potencial de ação de um nervo motor. Depois, liberação da acetilcolina por exocitose. Depois, a acetilcolina se liga ao receptor e promove a abertura dos canais de membrana com o influxo de sódio. Então, entra sódio na célula, o potencial de ação na fibra muscular ele é gerado. Então, isso vai sendo propagado ao longo de toda a membrana muscular. Canais de cálcio voltagem dependente, que estão lá no retículo sarcoplasmático, eles vão ser estimulados a se abrir. O cálcio sai do retículo sarcoplasmático e inunda o citoplasma. Esse cálcio ele vai aleatoriamente se ligar à molécula de troponina, como a gente viu na parte anterior desse vídeo. Se ligando à troponina, eu tenho o estímulo para a contração. Bom, o cálcio, depois da contração, ele é rebombeado, ele é recaptado de volta para o retículo sarcoplasmático por uma bomba de cálcio. Essa bomba de cálcio ela não para de funcionar, mas ela vai ter sua atividade aumentada logo após a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático. Esse controle ele é muito bem feito pela variação de voltagem, porque a membrana plasmática
da fibra muscular, ela está muito íntima, muito próxima pela formação dos túbulos T com o retículo sarcoplasmático. Então, qualquer variação na membrana plasmática do músculo, isso leva a uma abertura de canais de cálcio lá no retículo sarcoplasmático. Esse estímulo ele pode ser provocado não por um neurônio motor, mas de maneira artificial por um estímulo elétrico, que é aquele equipamento da eletroestimulação russa, ou seja, eletrodos eles estimulam o músculo a se contrair independente do controle voluntário, simplesmente pela variação elétrica. Variou a carga, canal de cálcio se abre e a gente tem todo o processo de contração do músculo.